Atos capítulo 4, versículo 13 diz: ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Meus queridos, nós já fizemos menção aqui de parte do contexto desse capítulo. Tudo que está registrado no capítulo 4 decorreu de uma manifestação de poder por meio dos discípulos. Por que manifestação de poder, pastor? Porque através de uma palavra de ordem, um homem paralítico que estava à porta do templo havia muito tempo, foi curado de sua paralisia, do seu aleijo, de maneira que os discípulos entraram dentro do templo, ficaram certamente encorajados pelo resultado desta palavra de ordem, e não somente isso, começaram a pregar. O paralítico foi usado como testemunho e passou a confirmar a pregação dos apóstolos, na ocasião Pedro e João. Mas isso ensejou, redundou numa perseguição, de maneira que eles foram retidos e questionados a respeito do que estava acontecendo. Mais à frente nós vamos inclusive ver que a recomendação é que eles não fizessem mais isso, não pregassem mais no nome de Jesus. De qualquer forma, a pregação do apóstolo evoca com muita firmeza que aquela manifestação de poder não teve origem neles mesmos. Aquela manifestação de poder veio de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. E eles apresentaram Jesus como a pedra que os construtores rejeitaram. Isso foi uma ofensa para os seus inquisitores, para aqueles que estavam arguindo, porque eles se perceberam como parte do que os discípulos estavam dizendo, mas de maneira negativa. E eles foram mais ousados ainda em dizer que não há salvação em nenhum outro, nem debaixo do céu, nem debaixo da terra ou em cima da terra. Há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Esta é a mensagem aqui apregoada. Mas Lucas, não se contentando em registrar a mensagem, ele insere aqui, meus queridos, uma informação que eu considero de grande relevância e que é o cerne da minha doutrina, da minha pregação essa noite. Lucas insere, e certamente no testemunho que recebeu, ou na presença de
de si mesmo que o fez constar nessa ocasião, ele registra uma percepção talvez que poucos teriam, mas ele, dado a sua instrução, ele registra que aqueles homens, olhando para os apóstolos, viram a ousadia de Pedro. Como que eles perceberam a ousadia de Pedro e João? Eles perceberam que aquela ousadia, a forma com a qual Pedro estava pregando, só poderia ser justificado no fato de haver uma ação sobrenatural sobre aqueles homens, tendo em vista que eram homens no aspecto educacional, instrutivo, limitados. E letrado e inculto aqui não tem a ver com ser analfabeto, não. E letrado e inculto aqui tem a ver com ser limitado em conhecimento específico. Porque quem é que entendia da lei, da salvação, da vinda do Messias? Eram os escribas. Vocês estão me entendendo? Os escribas que conheciam da lei e dos profetas. A lei e os profetas não eram um conhecimento específico das massas. As massas, a população, sabia o que ouvia dos escribas, porque eram os escribas que instruíam a respeito da lei e falavam a respeito dos profetas. Então, quando Lucas diz, eles eram iletrados e incultos, e os homens ficaram admirados. Por que eles ficaram admirados? Porque eles falavam como se tivesse conhecimento específico da lei dos profetas. Ora, meus queridos irmãos, essa é a marca da ação do Espírito Santo na igreja. A marca de fazer com que todas as limitações fossem superadas. Como que poucos homens em pouco tempo conseguem propagar uma mensagem tão contagiante a ponto de, em pouco tempo, alcançar a Ásia Menor, parte do mundo da época, sem estratégias humanas. Não havia aqui expertise humana. Se você olhar os 12 apóstolos, se você olhar o colegiado de discípulos de Jesus, em sua maioria era composto por homens simples. O de maior destaque, o mais letrado, é o apóstolo Paulo, que surge depois. E é óbvio que o evangelho avança em muito com ele, mas ele inclusive diz que aquele avanço não estava atrelado à sua habilidade, à sua capacidade, mas foi o poder de Deus que repousava sobre ele, que levou a igreja a uma nova direção, em novos rumos, em novos níveis. Veja o que o poder de Deus é capaz de fazer. Veja o que a ação de Deus é capaz de promover. Então, o que está acontecendo com Pedro e João é uma manifestação evidente do poder de Deus e do Espírito Santo através daqueles homens, que falam com uma convicção tão profunda. Como que alguém, um pescador da Galileia, tem coragem de abrir a boca para dizer que Jesus é a pedra que foi rejeitada, que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos? Como que alguém tem coragem de dizer que um homem que é de Nazaré, nasceu em Belém, um simples filho de uma mulher chamada Maria, e em grande maioria não acreditavam que não eram filho de José, porque inclusive o nominavam como carpinteiro e filho do carpinteiro. Como que este pode ser o nome pelo qual todos nós seremos salvos? Esse não pode ser o Messias, esse não pode ser o Redentor. Mas eles falavam com ousadia.
Eles, não havia dúvida na afirmação deles. Eles tinham ousadia. Então eles ficaram admirados. Ao longo da história, especificamente em nossa igreja, e deixa eu lhe dar esse dado, e guarde essa expressão, guarde esses termos: protagonismo dos leigos. Só aqui nós temos 83 anos, celebramos agora. A Assembleia de Deus no Brasil tem mais de 100 anos. Agora dobre a sua atenção e escute. Vocês sabiam que em grande parte, eu não estou fazendo aqui proselitismo para pessoas desaculturadas, não estou aqui dizendo que o saber não é importante, que o diploma não é importante. Tudo isso é muito importante. Quanto mais você estuda, quanto mais você se prepara, mais instrumentos você coloca à disposição do céu para que vidas sejam alcançadas. Mas o que impactou ao longo de todo esse tempo, de mais de 10 décadas, o que chamou a atenção, meus queridos, foi o fato de que pessoas simples, indoutos, incautos, limitados, falavam com uma convicção tão grande sobre esse evangelho, que nem pessoas que diziam conhecer muito conseguiam ter essa ousadia. Você pega uma pessoa que não sabe nem assinar o nome, mas ele fala de Jesus com tanta convicção. Ele diz: Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados. Ele ressuscitou ao terceiro dia e me concedeu a viva esperança de me encontrar com Ele. Isso não é fruto da razão, isso não é fruto de metodologias humanas. Isto é obra de Deus, é convencimento do Espírito Santo no manifestar da graça divina que nos congrega essa noite aqui, para em comunhão glorificarmos o nome do Senhor. Isso é obra de Deus. Então a ousadia desses homens foi por demais admirada. E aí, a partir disso, eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Esses homens reconhecem a relação dos discípulos com Jesus pela forma como eles falam de Jesus, de maneira apaixonada, de maneira ousada, de maneira intrépida. Eles reconhecem que os apóstolos, no caso Pedro e João, haviam estado com Jesus, por falar de Jesus com tanta propriedade. E aqui é que começa, meus queridos irmãos, a minha instrução. Quem dera, abre a sua atenção e escute isso, quem dera que a ousadia de muitos dentre nós fosse manifesta e conhecida em favor do Evangelho, e nunca o contrário. Quem dera que a ousadia de muitos dentre nós fosse manifesta e conhecida em favor do Evangelho, e nunca o contrário. E eu doutrino vocês esta noite. Quantos de nós temos ousadia para falar sobre tantos assuntos? Alguns têm muita ousadia para falar sobre futebol. Chega, os olhos brilham. Outros têm ousadia para falar sobre acontecimentos globais. Vou usar o período em que estamos vivendo. Outros têm muita ousadia para falar sobre política. Eu acho que o futebol, política e religião no Brasil aqui é um negócio que mexe com as vísceras das pessoas e de todos nós. Mas e aí você vê pessoas que estão dispostas a brigar politicamente, a se expor politicamente, não é verdade? Arrumar inimizades politicamente. Mas quem dera que toda esta ousadia se concentrasse na manifestação do Evangelho. E se nós usássemos toda essa nossa coragem, essa nossa disposição para manifestar o Evangelho, para pregar o Evangelho, para propagar o Evangelho, para difundir o Evangelho, porque a ousadia deles aqui é conhecida, não é na defesa de causas aleatórias.
E todo judeu no mundo da época se incomodava profundamente com o fato de estarem destituídos como nação e acontecerem e existirem sob a égide de um império romano. Alguns inclusive eram mais radicais, como os essênios. Alguns eram mais radicais a ponto de promover revoluções. Mas os discípulos de Jesus aprenderam com o próprio Jesus e dado a descida do Espírito Santo, que toda a ousadia deles deveria se concentrar na propagação do Evangelho. Aliás, eles poderiam ter tantas outras causas pertinentes, mas nenhuma poderia ser mais importante do que a propagação do Evangelho. A maior ousadia deles deveria ser em pregar Jesus Cristo, em falar de Jesus Cristo, em anunciar Jesus Cristo. E eu faço uma pergunta esta noite para todos nós: quando as pessoas que estão em nossa volta, de preferência o mundo, olha para nós, o que é que eles estão vendo? O que é que eles estão percebendo? Será que quando o mundo olha para nós, para as nossas atitudes e as nossas ações, eles estão reconhecendo que nós estivemos com Jesus? Pergunte a alguém que está do seu lado aí: você esteve com Jesus, irmão? Você esteve com Jesus hoje? Você esteve com Jesus em oração, na meditação da palavra? Você esteve com Jesus em comunhão? Você esteve com Jesus no serviço em prol do reino? Você esteve com Jesus testemunhando a alguém? Você esteve com Jesus na sua forma de agir, na sua forma de ser, na sua forma de decidir, na sua forma de se comportar, nas suas escolhas? Esses homens reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eu estou me perguntando se alguém hoje percebeu Jesus na minha vida, porque eu prego para mim, eu me preocupo com isso. Eu estou me perguntando se alguém percebeu Jesus na vida de algum membro da IEADEB hoje, enquanto estava lá no trabalho, enquanto estava na escola, enquanto estava na rua. Será que alguém, ao olhar para você, percebeu que você é discípulo de Jesus, que esteve com Jesus, que serve a Jesus? Glória seja dado o nome do Senhor. Quem dera que a ousadia de todos nós fosse manifesta e conhecida em favor do Evangelho e não ao contrário. Porque muitas das vezes há até ousadia, mas em desfavor do Evangelho. Será que as nossas práticas, as nossas atitudes, elas estão louvando a Deus e fazendo com que as pessoas, ao olharem para nós, sejam atraídos a Jesus? Ou será que as nossas atitudes e o nosso comportamento está repelindo as pessoas de Jesus, a ponto de dizer: se for para servir a Jesus e ser crente igual àquele crente, eu não quero o Deus que ele tem, e não quero servir o Jesus que ele serve. Estes homens olham para os discípulos e, por uma questão religiosa e confissão, podem até não se converter e não se render à fé dos apóstolos, mas não podem negar que eles são discípulos de Jesus. Alguém pode olhar para mim e dizer: eu não quero ser crente, eu não quero ser evangélico, eu não quero ser da Assembleia de Deus, eu não quero ser pentecostal, por uma questão de não ter sido convencido pelo Espírito Santo. Mas não pode dizer ao meu e ao seu respeito de que o meu mau testemunho é a razão pelo qual ele não quer servir a Jesus. Ele pode dizer: não quero ir, por uma questão de decisão. Agora não há nada na vida dele, não há nada naquela igreja que me promova escândalo a ponto de eu não querer fazer parte daquele povo, porque aquele povo tem uma vida santa, equilibrada, domínio próprio, ética cristã, cumpre as ordenanças de Jesus. Você está atraindo alguém a Jesus ou está afastando alguém de Jesus? Jesus, eu pregava quarta-feira lá no São Sebastião,
E eu dizia a respeito dos discípulos que eles chegaram a um nível de tanta proximidade com Jesus, a ponto de serem confundidos com Jesus. Dobre a sua atenção, por favor, e olhe para mim. Será que alguém, em algum momento da vida, vai me confundir com Jesus? Eu estou tão misturado, tão parecido com Ele, exalando o bom cheiro de Cristo. O meu comportamento ético e moral, o meu padrão de vida, a minha integridade está tão assim unida a Cristo, que alguém vai olhar e vai dizer: é um pequeno Cristo. Porque foi isso que disseram dos cristãos da Antioquia, na primeira vez que se utilizaram da expressão Cristo. Cristo são cópias, são pequenos Cristo. Santa serva de Deus, criança, adolescente, jovens, obreiros, será que alguém está enxergando Jesus em minha vida? Será que alguém está enxergando Jesus na sua vida? Ou será que as pessoas estão vendo tudo menos Jesus na minha vida? Será que as pessoas estão vendo muito de mim, menos de Jesus? Que nós, meus queridos irmãos, adotemos as palavras de João Batista quando disse: que ele cresça, que eu diminua, que eu desapareça, que eu fique tão parecido com ele, com o meu caráter tão formatado ao caráter de Cristo, a ponto de ser confundido com Cristo. E não tem coisa melhor do que ser confundido com Jesus. O único risco é de ser perseguido como ele foi. Crucificado, talvez. Os apóstolos foram martirizados. Quem me entende diz amém. Reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Veja aqui uma outra consideração, meus queridos. Porque quantas vezes nós usamos as nossas limitações para argumentar não fazer nada para Deus. Veja bem, às vezes a gente diz assim: não, eu não sei pregar não sei ler, não conheço a Bíblia, eu sou fraquinho. Então, quantas vezes nós usamos as nossas limitações para argumentar não fazer nada para Deus, mas ao mesmo tempo nós nos colocamos à disposição de certas missões que não é a missão de Deus. Tem gente que diz assim: rapaz, eu não faço porque eu não sei, eu não faço porque eu não posso, mas vai e faz algo semelhante que não é para Deus. Alguém está entendendo? Diz amém. Não tenho coragem para pregar não, mas tem coragem para fazer o que não é para fazer, para escandalizar o evangelho do reino. Tem coragem para dar mau testemunho, tem coragem para pecar, coragem para praticar as obras da carne. E aí, como é que fica isso? Como é que você diz que é limitado para fazer algo para Deus, no reino de Deus, mas ao mesmo tempo usa desse seu argumento para fazer algo para Deus, mas para o mundo, para servir o mundo, você não tem limitação? Você já percebeu que tem algo que precisa ser reajustado? Que tem algo que precisa ser corrigido? Esses dois homens são limitados, sim ou não? Eles usaram a limitação como obstáculo para não fazer nada para Deus? Nas limitações deles, à disposição do reino, cheios do Espírito Santo como foram, eles anunciaram com ousadia o Evangelho do Senhor. E eu concluo dizendo que, ao olhar para nós, para o nosso comportamento, para a nossa postura, o que é que o mundo vê? O que é que o mundo vê? Eu tenho me perguntado, o que é que o mundo está vendo? O que é que a sociedade de Baturité está enxergando na igreja de Baturité, da Assembleia de Deus? Como nós estamos sendo vistos, meus queridos irmãos? Como as pessoas estão nos observando? Será que eles estão dizendo àquele povo ali:
tem Jesus na vida. Aquele povo caminha com Jesus. Aquele ministério ali, aqueles obreiros caminham com Jesus. Reconhecem que Jesus é a nossa amizade, a nossa maior intimidade. Reconhecem que as palavras que praticamos são do próprio Cristo, que nos ensina através da sua palavra. Não bastasse, versículo 14, coloca para mim, versículo 14: vendo que o homem havia sido curado, estava com eles, nada tinham a dizer ao contrário. Não bastasse a ousadia do pregar, eles eram homens poderosos em obras. Assim como o mesmo Lucas registra no capítulo 7 do livro de Atos, que Estevão era um homem poderoso em obras, na operação de maravilhas. Filipe também recebeu esse testemunho. Pedro e João eram homens poderosos em operação de maravilhas, poderosos em obras. Deixa aí, meu filho, versículo 14: vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinha a dizer o contrário. Como é que diz? A obra está gritando aqui do meu lado. Oh, glória! O que vai falar o quê? Não, mas vocês... Esse homem era paralítico, estava lá na porta do templo. Você muitas vezes passou lá, nem esmola deu a ele. Agora ele está aqui saltando, pulando e gritando. E não foi o seu saber, não foi a sua letra que colocou ele de pé, foi Jesus. Eu não usei o nome da lei, escriba e sacerdote, Anás e Caifás, para que esse homem se colocasse de pé. Eu usei o nome de Jesus. E aí, tem poder ou não tem? Pode ou não pode? Faz ou não faz? Acontece ou não acontece? Você não tem ideia o que a relação com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo é capaz de promover. Obras que testemunhem daquilo que nós falamos. Nós temos que pregar, mas as obras e os resultados têm que de fato confirmar que aquilo que nós estamos falando é verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é, meus queridos irmãos, um testemunho integral do Evangelho. O testemunho integral do Evangelho exige palavras e obras, obras e palavras. Isso é a forma como vivemos, é a forma como nós nos portamos, porque existem pessoas que são poderosos em palavras, mas são fracos em obras. Existem pessoas que até são poderosos em obras, mas são fracos em palavras, e é preciso haver um equilíbrio, que da sua boca flua correntes de águas para saciar o sedento. Que você seja um manancial e não uma cisterna rota. Que você seja uma fonte, que quando as pessoas olharem para você e chegarem em sua volta, percebam que em você existe algo de Deus. Eu preciso ser uma fonte. Diga para alguém que está do seu lado: você precisa ser uma fonte. Você não pode ser uma cisterna entulhada, cheio de lixo, cheio de mágoas, cheio de maus sentimentos, cheio de ódio. Você precisa abrir esse coração velho, duro aí, que está lhe levando, meus queridos irmãos, a tomar atitudes impensadas, inconsequentes. Deixe a palavra de Deus esta noite correr pelo seu coração, pela sua mente, e lavar você, e tirar tudo isso aí que está tomando de conta da sua vida. Quem está me entendendo diz amém. Tanta gente frequentando a igreja, mas é como um poço entulhado. São muitas as razões e as motivações pelas quais as pessoas podem vir a um culto, podem vir a uma igreja. Mas vir a um culto, vir a uma igreja não é garantia de que naquele dia, quando a trombeta tocar, você vai subir, não.
Tem muita gente dentro da igreja engodado, enrolado, enganchado. Tem gente dentro da igreja cujo estilo de vida é um escândalo para o mundo. E ai daquele por quem vier o escândalo. Nós temos que rever as nossas atitudes, o nosso comportamento. Nós precisamos levar isso aqui a sério. A vida com Cristo, meus irmãos, é coisa séria. A maior tristeza é você passar a vida toda aqui vindo para culto, e naquele grande dia você ouvir o Senhor dizendo: eu não conheço você, você não tem intimidade comigo. Mas eu ouvia o pastor Gilmar pregar, e Jesus vai dizer: quantas vezes você colocou em prática o que ele pregou? Quantas vezes você se submeteu à minha palavra e à instrução? Mas eu comi do pão e bebi do cálice. E Jesus vai dizer: comeu indignamente para a morte, para a condenação. Deus tenha misericórdia da nossa vida. Tem gente engolindo pão, tem gente engolindo vinho, tem gente vindo para a igreja, participando dos ministérios, dos conjuntos ou não, mas isso não está servindo. Você precisa desentulhar esse poço aí. A fonte de Deus tem que correr na sua vida. As pessoas têm que ver o testemunho de Deus. Esses dias eu dizia para alguém: nós não podemos permitir que a maldade dos outros nos torne maus. Nós não podemos permitir que o desvio de conduta do outro arranque de mim um desvio de conduta a fim de corrigir o desvio de conduta alheio. Quem está ouvindo a doutrina diz amém. Reconheceram que haviam estado com Jesus, e vendo o paralítico ao lado, não tinha nada a dizer. Que o mundo, ao tentar nos acusar, cria as suas narrativas e construa as suas falácias e mentiras, porque não acharão nada de verdade daquilo que estão nos acusando com relação a testemunho. Que se algum ímpio, meu amigo Júlio César, quiser de falar de você, fale pela luz de Deus que há na sua vida. Que se algum ímpio quiser falar de você, fale pelo testemunho que você tem como cristão, como alguém equilibrado que tem o bom cheiro de Cristo, cujo fruto do Espírito está em plena atividade. Aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. Que alguém, ao varrer as suas redes sociais, que alguém, ao rastrear a sua conduta, olhe para você e diga: eu vejo Deus na vida desta pessoa, eu vejo Deus na forma como ele fala, na forma como ele se relaciona. Eu lhe chamo esta noite para uma reflexão. Eu lhe convido esta noite para uma reflexão. Alguém está vendo e percebendo Jesus na sua vida? A nossa ousadia está sendo em testemunhar do Evangelho, da causa do Evangelho. Todos nós temos atividades fora da igreja, sim ou não? Temos profissionais liberais aqui de tempo integral. Eu pelo menos pastoreio em tempo integral, mas tenho outras atividades, inclusive laborais. Agora veja, dobre a sua atenção. Será que eu só estou com Jesus aqui dentro da igreja? Será que fora desse ambiente as pessoas não percebem Jesus na minha vida? Pedro, até quando está negando Jesus, alguém olha e diz: você fala como ele, você se veste como ele, você é parecido com ele, você andou tanto tempo com ele que adotou o estilo de vida dele. E até nessa sua fraqueza,
a vida dele está fluindo através de você. É por isso que Jesus, quando ressuscita, vai atrás de Pedro, porque Pedro andou tempo demais com Jesus para ser deixado de lado. Pedro andou tempo demais com Jesus para ser abandonado. Oh, glória a Deus, que nós tenhamos mais tempo com Jesus, que nós tenhamos mais comunhão com Jesus, que nós adotemos mais de Jesus na nossa vida. Eu lhe convido esta noite a fazer uma aliança com o Senhor. Eu lhe convido esta noite a fazer um pacto com o Senhor e dizer: eu quero viver a tua palavra, quero viver a tua instrução, quero me submeter à tua correção e à tua exortação. Eu quero viver por ti e para ti, Senhor. Viver por ti e para ti. Não quero ser confundido com o ímpio. Não quero ser confundido com o mundo. Não quero que alguém olhe para mim e diga: ser crente igual a você, quero lá nada. Não, isso é a maior ofensa. É a maior pancada, o maior golpe que um discípulo de Jesus pode sofrer é alguém dizer assim: ser crente igual a você, Deus me livre. Isso dói. Para um verdadeiro discípulo de Jesus, isso dói. Meu Deus, isso é negar Jesus, isso é crucificar Jesus de novo. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e ore a Ele. Diga: Jesus, ajuda-me, a fim de que o mundo te reconheça em mim, que o mundo te veja em mim. Oh, glória, Espírito Santo, trabalha nos corações resistentes e duros, a fim de que esta palavra não seja resistida. Ela é boa semente, é semente de paz, é semente de vida. Que ela ache guarida neste coração, nasça, frutifique. Oh Senhor, escuta as alianças, os pactos que estão sendo propostos hoje perante ti. Eu quero ser confundido contigo, Jesus. Eu quero ser confundido contigo, eu quero parecer contigo. O Senhor disse: o meu reino não é deste mundo. Que eu tenho ousadia em propagar o reino eterno, reino de vida, reino de paz, reino de amor, reino de graça. Jesus disse que se a sua justiça não exceder a dos judeus, para nada serve. Isso aqui é um negócio muito profundo, meus irmãos. Olhe para mim e escute essa palavra. Amar aqueles que nos amam é coisa natural, sim ou não? Amar os que nos odeiam é coisa de fé. Somente os discípulos de Jesus, autênticos, amam e oram por aqueles que nos perseguem. O grande problema é que muitos cristãos são os que estão odiando. É pesada essa palavra, sim ou não? Muitos que se dizem cristãos é quem mais estão odiando. Às vezes aqui eu pastoreio há 6 anos, mas eu dirijo congregação, igreja desde 17 anos de idade. Eu já tive a sensação, dobre atenção aqui, olhe para mim. Eu já tive a sensação dentro de igreja, às vezes em reunião de ministério, já tive a sensação
de estar testemunhando um evento narrado nas Escrituras, como aquele em que Jesus está no pátio do templo. Chegam os doutores da lei, trazendo uma mulher que eles dizem haver sido pega em caso de adultério. Muitas das vezes a sensação que eu tenho é que alguns crentes não estão lá do lado de Jesus. Alguns crentes estão do lado daqueles escribas, tudo com pedra na mão. Vai ser agora. Vai ser agora. O Senhor está dizendo para nós essa noite: largue essa pedra da mão. O Senhor está dizendo essa noite: largue essa pedra da mão. Porque os escribas e os sacerdotes, em sua maioria, eram saduceus, mas os líderes religiosos eram fariseus. E o farisaísmo, à luz das Escrituras, muitas das vezes é pejorizado, comparado à hipocrisia. Jesus está dizendo essa noite: largue essa pedra da mão. Ou você quer que eu desmascare a sua hipocrisia? Largue essa pedra da mão e trate de limpar o cisco do seu olho para querer tirar a trave do olho do outro. Alguém está ouvindo a voz de Deus aqui? Alguém consegue tomar o remédio todo? Ou você toma esse remédio para ser saúde para a sua vida, ou você vai morrer. Você está precisando ser medicado pelo céu. Você está precisando ser medicado pelo céu essa noite. Jesus me guarde, Jesus me lave, Jesus me limpe. Faz correr sobre mim a tua palavra. Eu quero esta água. Um dos profetas diz: naquele dia ele será como o sabão do lavandeiro. Ele vai lavar, ele vai esfregar, ele vai lavar, ele vai esfregar. Será que você pode dizer esta noite: lava o meu coração, Jesus? Esfrega o meu coração, Jesus. Eita, que aqui tem muita irmã que já lavou muita roupa em beira de rio. Eu já vi isso, já vi minha mãe lavar roupa em beira de rio. Esfrega na pedra, pega a roupa, esfrega na pedra, bate a roupa na pedra, mas não fica nenhuma sujeira. Jesus, me esfrega essa noite nesta água que está correndo aqui. Eu quero ser reconhecido como alguém que anda contigo. Eu não estou aqui demonizando atividade nenhuma. Cuidado. Cuidado com essa ideia de ficar dando ao diabo aquilo que ele não tem. Eu não estou aqui demonizando atividades esportivas. Não. Não vou fazer isso. Não tenho a consciência tranquila para fazer isso. Eu não estou aqui demonizando atividade política, sacerdócio político. Não, nós não podemos fazer isso. O que eu estou dizendo é que em toda área que nós nos propusermos atuar ou falar sobre, as pessoas têm que perceber Jesus. As pessoas têm que perceber Jesus, perceber Jesus, perceber Jesus, perceber Jesus. Quem está me entendendo diz amém. Eu vou aproveitar a oportunidade de dar um conselho aqui. Vou dar um conselho. Nesse pleito eleitoral, escolha o seu candidato. Vote no seu candidato, mas não demonize nenhum outro candidato, sacramentando o seu. Porque o seu candidato é tão humano quanto você. Quem está me entendendo diz amém. Aqui não tem cabresto para ninguém votar em A ou B. Você vota em quem você quiser. Agora, até na escolha do seu voto, seja crente. Quem está me entendendo diz amém. Seja crente, seja equilibrado. Tão equilibrado a ponto daquela pessoa que você não vota nele olhar e dizer: rapaz, aquela pessoa é crente. Não vota em mim não, mas ele é crente. É um servo de Deus, é equilibrado. Quem está me entendendo diz amém. Pastor, o senhor não pode falar isso. Ora, mas eu sou pastor para resolver um monte de coisa e não sou pastor para falar isso.
Você precisa ser parecido com Jesus. Vocês sabiam que tinha o discípulo de Jesus até dentro da casa de César? Até dentro da casa de César tinha discípulo de Jesus. Em tudo quanto é instância, em tudo quanto é lugar tem que ter discípulo de Jesus. Segure a mão de alguém que está do seu lado e diga: o negócio é mais sério do que você imagina. Mas corrija o curso. Aproveite o momento. Deixa a água lavar você. Porque a palavra diz, ó, quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é limpo, limpe-se mais ainda. Lava, Jesus, lava. Lava, lava, lava. Abra a sua boca e glorifique o nome do Senhor. Fique de pé adorando a Deus. Fique de pé adorando o nome do Senhor. Aleluia.